Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, cheio da graça e misericórdia, nós te agradecemos. Mas esse dia o Senhor Deus nos reuniu e fez com que através da palavra do Senhor nós pudéssemos aprender. Nesse tempo agora o Espírito Santo está junto conosco, abrindo nossos corações e através da palavra do Senhor Deus, que a vontade graciosa realmente do Senhor possa chegar a nós para que nós possamos saber e possamos viver pelo Seu Evangelho, Senhor Deus. Senhor, realmente nesse acampamento de verão, retiro de verão que haverá, o Senhor possa estar ajudando em todos os preparos. Também que dessa vez muitas pessoas elas possam realmente estar presentes e participantes desse trabalho da salvação. E que muitas pessoas, por receberem a salvação, elas possam dar glórias e louvores diante do Senhor Deus. Senhor Deus, também vários missionários que estão pelo mundo afora pregando o Evangelho, que o Senhor possa estar realmente protegendo e cuidando. Está com cada um deles, realmente todos aqueles que ajudam também no trabalho da missão, Senhor, no meio do Seu Evangelho. Nesse tempo agora o Espírito Santo que está junto conosco possa trabalhar em nossos corações e que possa fazer com que nós possamos compreender a verdadeira vontade do Senhor Deus. E todas as coisas deixamos na mão gloriosa do Senhor Deus e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar na Bíblia Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, versículo 14. Capítulo 13, versículo 14. Eu irei ler. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão mudou as suas tendas e foi, habitou nos carvalhais de Manré, que estão juntos a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Então até aqui. Então, como vocês todos já sabem, o pastor Lee, ele foi para uma missão evangélica pregar o Evangelho. E eu estou aqui no lugar dele. Todos vocês sabem que o retiro de verão está próximo, não é? Algumas pessoas falam: o retiro de verão está voltando de novo. Não tem ninguém que pense assim, não é? Então, durante esse tempo de um ano, realmente o trabalho mais precioso, o trabalho realmente mais grandioso diante do Senhor Deus, eu penso que é esse retiro de verão, de 4 dias e 3 noites. O Senhor realmente considera isso como maior, porque realmente nesse momento é onde a maioria das pessoas recebem a salvação. Então é um momento onde o Senhor Deus ele tem um grande interesse, é um tempo onde o Senhor Deus espera. Então nós estamos aqui hoje, realmente a palavra de Gênesis capítulo 13. Eu quero focalizar e quero pregar essa palavra para vocês. Então essa palavra de Gênesis capítulo 13, versículo 14. Então quando Ló se apartou de Abraão, o Senhor Deus disse a Abraão: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte. Eu quero falar sobre essas palavras que nós lemos aqui hoje. Então se olharmos na Bíblia, então Abraão, ele morava em Ur antes de sair da sua terra. Então o pai de Ló, ele estava em Arã. Mas Arã, ele morreu cedo por causa que realmente, não sei se é da sua envelhecimento ou da sua doença, mas Ló, então ele serviu seu tio, pensava no seu tio como pai, que era Abrão. Então Abrão, quando ele estava saindo de Ur, estava indo para a terra de Canaã,
O Ló foi junto com Abraão e seguiu. Então, eles sempre estavam juntos, vivendo junto, realmente colado na Abraão. Mas entrando na terra de Canaã, eles estavam com fome. Então, realmente, Abraão ele desce para o Egito. E Abraão, ele indo para o Egito, ele perde a sua esposa para o faraó. Então, ele quase se tornou um grande problema pela família deles, mas o Senhor Deus ajudou. Então, eles saíram da casa, realmente, do Egito. Abraão, ele tinha ido para o Egito e depois saiu. E a vida de fé dele foi totalmente restaurada. Mas logo quando ele entrou no Egito e saiu, teve alguma coisa que misturou nele. Quer dizer, que ele entrou no coração dele a pessoa do mundo. É por isso que em Gênesis capítulo 13, versículo 2, no 3 também, se olharmos, e fala: E fez suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde os princípios estiver a sua tenda, entre Betel e Ai. Então, ele saindo do Egito, realmente entre Betel e Ai. Então, o povo de Israel, eles chamaram Betel e Ai de um lugar bem alto, um planalto. E eles colocaram suas tendas lá. E realmente lá parece que começou a haver uma discussão entre os rebanhos, realmente, dos pastores de Abrão e Ló. Então eles, por discutirem, eles resolveram se separar. Então Abrão disse: Então, eu e você não vamos brigar, nós não somos famílias. Então, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Você pode escolher primeiro. E o que Ló ele disse? Ele tinha que ter falado: Tio, você escolhe primeiro, não é? Mas ele foi lá e escolheu primeiro. Ele olhou para o lugar do Jordão, ele viu Sodoma e Gomorra e os escolheu. Então ele decidiu se separar do Senhor Deus. É por isso que se olharmos no versículo 14, o Ló, ele realmente apartou de Abraão por fim. Então Abraão, já que Ló não tinha pai naquele tempo, ele cuidava realmente dele como seu filho. E também Abraão, ele amava muito, pensava profundamente sobre Ló. Ló, quando morava em Sodoma e Gomorra, e ele estava no meio realmente da guerra e foi pego pelos prisioneiros como escravo, realmente Abraão ele mandou seus cavaleiros para irem buscá-lo. Então nós podemos ver como Abraão realmente cuidava ele como se fosse a sua própria vida. Em Sodoma e Gomorra, quando estava no julgamento do Senhor Deus, aparece na Bíblia que ele orou pelo Ló. Então realmente Abraão amava tanto a Ló. Mas o Ló ele escolheu realmente a decisão de se separar de Abraão. Então o coração de Abraão realmente pode ser que tenha ficado bem chateado, bem triste. Mas o Senhor Deus apareceu e disse para ele. Realmente no versículo 14 que aparece: E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os seus olhos. Então aqui ele fala para levantar os olhos. Então, como em Gênesis capítulo 13, versículo 10, e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló levantou os olhos e viu para esses campos realmente do Jordão. E ao ver com os olhos carnais, já que era antes de Sodoma e Gomorra ser destruído, como a terra de Jordão realmente era tão bom, antes de destruir Sodoma e Gomorra, ele parecia realmente o jardim do Senhor, a terra do Egito. Então, já que ele entrou uma vez no Egito, e ele viu que a terra do Egito realmente era tão boa, e lá tinha um lugar tão parecido com a terra do Egito. Ele levantou os olhos e viu, realmente esses olhos são olhos realmente carnais. Ele levantou seus olhos, mas no versículo 14, o Senhor disse para Abraão: Levantai o olho. Então ele levantar o seu olho, porque ele quer, ou se levantar o olho, porque o que o Senhor Deus está pedindo é totalmente diferente. Então Abraão ele levantou porque realmente ouviu o que o Senhor Deus pediu, o que o Senhor Deus desejava. Então disse para ele, realmente, levanta o seu olho, agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Mas Ló,
ele com os olhos carnais. Ele viu o que ele desejava, mas Abraão entrou na terra de Canaã, mas o Senhor Deus não deu nem um pouquinho de terra para ele. Isso quer dizer que ele ficou como um nômade, realmente sem nada. Então o Senhor, ele disse para ele, levanta os seus olhos e olha desde onde você está, realmente para o norte, sul, leste, oeste. Depois disso, no versículo 15, o Senhor, ele disse, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e a tua descendência para sempre. Então essa terra de Canaã toda, ela é feita para dar para ele e para a sua descendência. É o que o Senhor, ele disse. Então você agora realmente não tem diferença nenhuma para o gentio. Então, mas essa terra de Canaã se tornará realmente toda sua. E assim no versículo 16, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Isso quer dizer que ele terá realmente um grande número de descendência. Então o Senhor, ele planejou dessa maneira. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Então agora você é como um nômade, um estrangeiro, mas você ande pela vertical, horizontal, e tudo isso será seu. Então o Senhor realmente prometeu isso para Abraão. Então Abraão, ele deve ter um coração triste por causa de Ló naquele tempo, mas por causa da palavra de promessa do Senhor Deus, como deve ter se tornado um grande agradecimento realmente e felicidade dentro do seu coração. Então no versículo 18 fala, e Abraão mudou as suas tendas e foi, habitou nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Então todos os bens que ele tinha, ele dava para a gente do Senhor Deus como realmente agradecimento. Então aqui, Ló, no versículo 14, a coisa maior de erro que Abraão fez foi se apartar dele. Realmente foi a maior erro de Ló é você ter se afastado. É uma pessoa que recebeu a salvação se afastando de Abraão. Então por quê? Por que Ló, a vida de Ló, realmente quando estava no meio do fogo de Sodoma e Gomorra, ninguém conseguia salvar. Realmente não conseguiu pegar nada e teve que sair somente com o seu corpo. Então porque ele se apartou de Abraão. Então, até Abraão, o diabo, ele tem a promessa. Tem uma diferenciação através de Israel. Através de Israel vem o Senhor Deus. E realmente, através da salvação que nós recebemos, realmente essa salvação pode ser pregada para todo o mundo. Então, assim, realmente para Abraão existe a promessa do Senhor Deus e continuamente é manifestado e estar junto com ele. Então, mas por ele ter se afastado de Abraão, então quer dizer que ele se tornou realmente um perdedor pela vida eterna. Então, no Novo Testamento, o Senhor, através da igreja, ele manifestou o trabalho do Senhor Deus. Então, é por isso que o Senhor, ele trabalhar realmente na igreja, você se afastar dela, você agir por conta própria. Essas pessoas, por fim, quando chegaram o tempo, eles vão perceber que eles são iguais a Ló. Então, por que Ló se afastou de Abraão? Então, ele, quando entrou no Egito, por ter saído de lá, ele começou a entrar no amor do mundo. Então ele começava a ter saudades da vida urbana. É por isso que dentro do coração dele, ele tinha realmente uma vontade de se dividir. Mas quando os pastores de Abraão e os pastores de Ló, eles começaram a discutir, ele realmente usou essa situação para poder se separar. Então por causa da vontade dele, ele escolheu o caminho de se separar. Então Ló, Sodoma e Gomorra, realmente na terra de Jordão, ele viu aquelas lindezas, realmente as maravilhas, mas não conseguiu ver o que o Senhor Deus disse para ver. No tempo em vida do Senhor Jesus neste mundo, o povo de Israel mesmo ouvindo e vendo várias coisas do Senhor, eles não conseguiam ver verdadeiramente. Então mesmo que vejam várias coisas de nada adiantará. Realmente, como uma palavra de Isaías, capítulo 42. O povo de Israel, durante 3 anos e meio, estando junto com o Senhor Jesus, vendo todos os milagres, as obras do Senhor, eles não conseguiam ver verdadeiramente o Senhor Jesus. O Judas Iscariotes, durante 3 anos e meio seguindo o Senhor Jesus, ele não conseguia ver o Senhor. Então, até na última ceia, realmente, quando o Senhor Jesus disse, um de vocês me venderá, realmente todos falavam, Senhor, quem é? Senhor, quem é? Mas somente Judas disse, Rabi, quem é?
Então, até o final não chamava de Senhor, chamava de mestre, professor. Então ele não conseguia ver esse formato do Senhor Jesus. Até Ló, ele também preso na carne, ele vivia pela fé. Mas por estar preso na carne, ele não conseguiu ver a promessa do Senhor Deus. Então é por isso que para Ló, a palavra do Senhor Deus não foi descida para ele. O Senhor Deus também nem se apareceu para Ló. Por isso que uma pessoa que foi presa às coisas do mundo tem um olhar realmente desvanecido. Os filhos de Isaac, Esaú e Jacó. Então, mesmo que o pai ensine e fale, para Esaú nenhuma palavra entrava em seu coração. Então, porque Esaú, ele estava preso nas coisas do mundo, ele, por estar acostumado com as coisas do mundo, ele está preso nas coisas que são agradáveis aos olhos, ele não conseguia ver as coisas espirituais, não conseguia ouvir. Então, Esaú e Jacó. Mas Jacó, ele ouvia a palavra do pai e compreendeu o que é importante, mas Esaú não conseguiu. Esaú ficava preso nas coisas do mundo. Então, quando você está preso nas coisas do mundo, então você não consegue compreender a palavra do Senhor Deus, você não consegue ver o que o Senhor Deus disse para ver. Então, aquele receptor de Paulo, o Demá. Então, o Demá, ele realmente no início, como ele trabalhava bastante. Mas ele, por ter um coração de amar este mundo, Demá, ele começou a amar as coisas deste mundo e ele estava realmente se perdendo do trabalho dos Tessalonicenses. Então quer dizer que ele realmente, se estivesse junto com o apóstolo Paulo, como seria muito bom, não é? Então Abraão, como é uma pessoa tão inacreditável, uma pessoa tão magnífica, que o Senhor Deus realmente está exaltando o seu trabalho em Abraão, mas Ló não consegue perceber isso. Ló, realmente para ele não existe a palavra do Senhor Deus, mas para Abraão a palavra do Senhor Deus veio. Quando entra na terra de Canaã também, através da palavra do Senhor Deus, Abraão ele foi para a terra de Canaã. Então logo quando se afastou do Senhor Deus, realmente de Abraão, o Senhor Deus disse mais uma vez para Abraão, quando nós olharmos no versículo 14, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos. Então ele fala o quê? Que o Senhor disse a Abraão, levanta agora teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente. A palavra do Senhor Deus chega para aqueles que estão vivendo na verdade, que estão vivendo juntos do Senhor. Realmente Jacó, já que ele estava no meio da verdade do Senhor Deus, os céus se abriram, a palavra do Senhor Deus veio a ele e ele foi abençoado. Para Abraão também é a mesma coisa. Se olharmos em Gênesis capítulo 28, realmente todas as palavras que o Senhor, ele realmente disse e esconderia de Abraão, não, realmente todas as coisas o Senhor conta para Abraão. Até hoje realmente existe a igreja estabelecida pelo Senhor Deus. Se olharmos em Apocalipse capítulo 2, realmente nós podemos ver que tem muitas palavras que nós ouviremos do Espírito Santo que dirá através da igreja. Isso quer dizer que através da igreja o Senhor Deus continuamente está nos dizendo. Se olhamos em Cânticos capítulo 6, aparece sobre o monte de nozes. Existem muitos frutos, muitas árvores diversas, mas aparece um monte de nozes. Vocês já comeram nozes quando criança, não é? Vocês já quebraram para comer? Quando era criança, quando a gente recebíamos os nozes de presente, era muito feliz, não era? Porque a gente tentava quebrar, porque tem alguma coisa lá dentro. E quando nós pegamos um martelo para bater, tem vezes que a noz quebra e elas voam. E também se quebrarmos a errada a nozes, elas quebram tudo, esfarelam lá dentro, não é? Então, mas a noz, ela é bem resistente. Se olharmos na Bíblia, realmente o fruto resistente realmente é para aqueles que são realmente honestos diante do Senhor. Então quando a noz é para quebrar realmente e tem alguma coisa tão importante lá dentro. Então para compreendermos a Bíblia da mesma maneira, a Bíblia não é algo que você pode compreender sozinho. O Senhor Deus, através da igreja, Ele nos mostra e abre na Bíblia para nos mostrar o que devemos compreender. Em Salmos, capítulo 73. Então, desde o momento quando nós estivermos entrando no reino do Senhor, nós podemos compreender. Realmente, quando o Senhor ele está junto conosco, aquele momento o Senhor faz nós compreendermos a Bíblia. Isso é dentro da igreja. Então, o Senhor ele abre a Bíblia e nos faz compreender. Através da igreja, os anjos também recebem os ensinamentos. Aparecem em Efésios capítulo 3. Realmente, até os anjos dos céus, eles, através da igreja, eles recebem o conhecimento, a sabedoria do Senhor Deus.
Quer dizer que através da igreja o Senhor Deus espalha o seu conhecimento. Então, como realmente desceu a palavra do Senhor Deus para Abraão, também desce a palavra através da igreja para nós. Então, Abraão, ele caminhou esse caminho da obediência diante do Senhor Deus. Então, ele tem a palavra da bênção do Senhor. Então, o Senhor disse para ele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, o lado do sul e do oriente e do ocidente. Então o Senhor, ele prometeu duas coisas para Abraão. Então realmente a terra, porque toda essa terra que fez, te hei de dar a ti, a tua descendência para sempre. Então permitiu a promessa da terra. E também disse: e farei tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Então, quer dizer que a descendência dele crescerá muito como o pó da terra. Então quer dizer que realmente como os grãos de areia do mar realmente irão crescer tanto. Quer dizer que muitas pessoas que terão realmente a mesma fé que Abraão se tornarão pessoas que realmente são dos céus. Então Abraão, ele recebeu essa grande promessa especial do Senhor Deus. Então Abraão, ele por estar tão agradecido, ele começou a realmente ter uma felicidade tão transbordante e ele aparece que criou um altar pelo Senhor, não é? No versículo 18. Então o Senhor, ele disse o que para ele? Levanta os teus olhos e olha desde o lugar onde estás. Então realmente é essa palavra na Bíblia que aparece. Nós precisamos perceber como é que está escrito na Bíblia que seria o norte, o sul, o oriente e o ocidente. Então Abraão, por ter olhado para a direção que o Senhor Deus disse, realmente a grande bênção que vem do Senhor Deus, ele pôde compreender. E da mesma maneira, nós, através da Bíblia, nós quando olhamos o que o Senhor Deus ele nos ordena, nós podemos perceber como nós somos pessoas abençoadas. E assim nós podemos descobrir qual é o nosso trabalho que devemos fazer. Então vamos pensar realmente nessa palavra de hoje. Realmente levanta teus olhos e olha para o norte, sul, oriente e ocidente. Então realmente levantar os olhos quer dizer que olhe para cima, não olhe para baixo. Quer dizer que é para olhar para longe. Então para você poder ver. Então se nós estamos numa posição atual, o Senhor ele disse para ele olhar a todas as coisas. Então existe um livro que o John Stott ele escreveu. Ele escreveu realmente, quer dizer que é o título do livro era Nosso Professor Pássaro. E eu li algumas partes desse livro. E se olharmos lá, aparece a coruja e vários outros pássaros. E quando você dobra o pescoço deles, eles podem girar 180 graus. Vamos tentar girar nosso corpo, nosso pescoço junto do corpo. Não existe quase ninguém que consegue virar 180 graus a cabeça, não é? Quem consegue virar até atrás? Mas dizem que a coruja pode virar até 270. Já que ele olha assim, olha ali e do nada vira. Então o que que nesse livro ele fala? Ele fala que através da coruja existe algo que nós devemos aprender. Tem que olhar para frente e para trás. Então de onde que nós somos resgatados? E agora realmente qual é o nosso futuro que nos aguarda? Nós precisamos olhar atrás e frente. Realmente a família de Noé dentro da arca, quando eles olharam para trás, eles realmente foram resgatados do dilúvio eterno diante do Senhor Deus. E se olharem para frente, agora realmente aguardam a nova vida nessa nova terra permitida pelo Senhor Deus. Então eles realmente lembram do passado e assim se adequam para realmente o futuro. Quer dizer que dessa maneira eles podem receber com grande agradecimento. Só de olhar à frente e trás já se torna uma grande ajuda. Então o Senhor ele disse para eles olharem para o leste, oeste, norte e sul. Então como deve ser bom? Então realmente vamos pensar em leste, oeste, norte e sul. Agora estamos vivendo num mundo de terceira dimensão. O Senhor deu norte, sul, leste e oeste para nós. Então agora olhamos para o leste, olhamos para o oeste, olhamos para o norte, olhamos para o sul. Então, mas se olharmos em Hebreus, ele fala que realmente olhamos primeiramente para o norte. Então agora em leste, oeste, norte e sul, nós precisamos pensar em alguma coisa. Primeiro o leste. O que nós podemos lembrar de leste? É o lugar onde nasce o sol. O povo de Israel, quando eles fizeram o êxodo, os 12 tribos, realmente da tribo de Judá, realmente o Senhor Jesus nasceu. E existem as 12 tribos e eles fizeram as suas cercas. Realmente a tribo de Judá ele estava mais ao leste.
O Senhor Jesus nasceu dessa tribo de Judá, onde realmente nasce o sol. É por isso que quando nós lembramos de leste, nós precisamos lembrar que nós precisamos sempre estar mais preparados para recebermos o Senhor Jesus. Então vamos procurar Números, capítulo 2. Números, capítulo 2. Versículo 3. Os que amarem as suas tendas do lado do oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões, e Nasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. Então, os que armarem as suas tendas do lado do oriente, aqueles que realmente colocarem ao lado do oriente, que é realmente a terra do exército de Judá, é onde nasce o sol. E também é um momento onde nós podemos relembrar do Senhor Jesus. Então o sol ele nasce do leste. E realmente o sol ele está na imagem do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando ele nasceu pela primeira vez, ele também veio realmente através, como se fosse um sol realmente de ajuda, de auxílio para este mundo. E também em segundo momento o Senhor ele virá como o sol. Então esse sol que nasce do leste é o que representa o Senhor Jesus. Vamos procurar Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 1, perdão. Versículo 78. Versículo 78. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, pelas entranhas da misericórdia de nosso Deus, com que o do Oriente, o Senhor nos ensina na vinda do Senhor, ele diz que é o sol nascente. Então, nós realmente, desde a escuridão, quando nós estávamos abaixo do pecado da morte, o Senhor Jesus ele nasceu e nos trouxe a luz. Então, quando nós olhamos para o leste, esse Senhor Jesus que já fez a primeira vinda, e o Senhor Jesus que agora irá vir a fazer a segunda vinda, nós precisamos pensar nele. Vamos ver Malaquias. Agora vai ensinar sobre a segunda vinda do Senhor. Malaquias capítulo 4. Versículo 2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Então, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Quer dizer que é o retorno do Senhor Jesus. Realmente nasce realmente a luz do sol, e depois nasce o sol. Da luz do sol, aparece que realmente o Senhor Jesus, mas realmente quando aparece o sol, quer dizer que agora é realmente a segunda vinda do Senhor, segundo advento, é realmente o sinal para a vinda do Senhor Jesus. Isso quer dizer que a luz realmente de graça, de justiça precederá e curará realmente o que? Realmente todas as pessoas. Ela realmente fará todos poderem saltar da estrebaria. Então quer dizer que realmente toda doença, toda enfermidade, todo sofrimento vai ser curado pelo Senhor Jesus. Então realmente quer dizer que realmente ser curado, quer dizer que todo esse corpo vai ser transformado, não é? Quer dizer que todos aqueles que estão presos realmente no meio de todo o sofrimento vai ser curado. Todo o pensamento, a mentalidade também vai ser curada. Todo aquele pensamento carnal, realmente de sofrimento, todo aquela realmente problemas, realmente vão ser curados, como se fossem bezerros que saltam na estrebaria. Então, quer dizer, se nós pensarmos na Bíblia no todo, o leste é o lugar onde nasce o sol, e Cristo que ele já veio, e o Cristo que irá vir. Se nós pensarmos nisso, então quer dizer que vai se tornar realmente um grande ensinamento sobre o leste e o oeste. E se nós olharmos para o oeste, o que nós podemos pensar? Agora, olhando para o leste, nós pensamos no Senhor Jesus, mas e o oeste? Vamos procurar na Bíblia. Vamos procurar Atos capítulo 16. Atos capítulo 16.
versículo 6. Capítulo 16, versículo 6. E, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia e descer a Trode, e Paulo teve de noite uma visão, em que apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, e concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Então, o apóstolo Paulo, ele estava indo para a Ásia, para o leste, para pregar o Evangelho, mas o Espírito do Senhor ele não permitiu. O Espírito do Senhor disse para ir para a Macedônia, ir para o oeste, o levou para o ocidente. Então, antigamente, havia um rei da Índia, Ashoka, e ele realmente tentava de todas as formas para pregar a sua pregação para o ocidente. Mesmo ele se esforçando, realmente as pessoas elas não recebiam. É por isso que ele foi para o Oriente. E no Oriente eles receberam muito bem o budismo, não é? Então o Oriente recebeu todo o budismo. Mas o apóstolo Paulo, ele queria ir pregar para a Ásia, mas o Espírito do Senhor não permitiu. Disse para ele pregar primeiramente para o Ocidente. Então é por isso que a viagem da pregação ele também foi para o Ocidente. Ele foi para a Europa para pregar primeiramente a palavra. Então o Evangelho do Senhor foi pregado realmente para todo o Ocidente para depois voltar para a Ásia. Então se nós olharmos para o Ocidente, o que nós devemos pensar? O trabalho do Espírito Santo, realmente para qual lado ela está agindo. Nós precisamos pensar nisso. Então o Espírito Santo, primeiramente, ele está indo realmente para a Turquia, realmente para o Ocidente, indo para a Europa, realmente se olharmos toda a evangelização de Paulo, todos iam lá para a esquerda, para o Ocidente, e depois voltavam para a Ásia. Então, da mesma maneira, então, o Espírito Santo que veio nos dias das primícias, que veio para este mundo, agora ele também. Como é que nós podemos saber para onde ele está indo? As pessoas que são bem-aventuradas são aquelas que podem vê-lo. Realmente para os lugares que onde tem o trabalho do Espírito Santo. Nós estamos juntos, e isso é realmente um lugar abençoado. Se olharmos em Ezequiel capítulo 47, aparece sobre o julgamento dos 1000 anos, realmente criará os 1000 anos de reinado e sairá a água. Realmente que sairá água transbordante para o leste e para o oriente. Então realmente a água do mar, ela está preenchida bastante, quer dizer que realmente estragará o mar vermelho, que está preenchido. Mas realmente para todo lugar onde existe realmente essa água do mar, quer dizer que os peixes eles estão se procriando, não é? É por isso que para realmente o profeta Ezequiel, o Senhor ele disse para ele realmente colocar os pés sobre essa água. Então, primeiramente, essa água, ela parecia alta, realmente cobria os joelhos, cobria os tornozelos. Então, depois ele ficou assustado porque cobria até o seu ombro. Realmente, ele falou, agora eu vou ter que começar a nadar, será que é isso? Então, mas da mesma maneira, uma coisa importante que isso, quer dizer que isso aconteceu verdadeiramente. Então, o povo de Israel, quando eles saíram do povo do Egito e eles estavam no deserto, realmente bateram sobre as rochas para saírem a água. E aquelas rochas, elas têm a imagem do Senhor Jesus. Eles têm a imagem do Senhor Jesus. É por isso que quando batiam nas águas, saía água. Então o Senhor Jesus, ele por ter realmente nascido neste mundo e ter morrido. E agora nós podemos estar dentro da igreja vivificados. Então, mas agora quer dizer que essa igreja, realmente, ela está realmente fluindo como o rio do Senhor Deus. Então, nós todos fomos batizados por um único corpo, fizemos que nós pudéssemos compreender a palavra unicamente verdadeira diante do Senhor Deus. Então, como se nós pudéssemos conhecer todas as palavras do Senhor Deus, nós podemos ver que nós estamos escondendo o Espírito Santo de nós. Então, da mesma maneira, realmente, para onde que o Senhor Jesus ele está indo, nós precisamos perceber muito bem. Quem consegue enxergar isso é uma pessoa bem-aventurada. Então, a nossa redor também,
Nós se esforçamos para pregar o evangelho para o país, não é? Mas agora o Senhor Deus permitiu a força para que nós pudéssemos evangelizar para o mundo todo, para o exterior. Então, realmente, as pessoas receberem a salvação, quer dizer que o Espírito Santo está indo para eles. Então, durante esse tempo de um ano, o Espírito Santo, realmente nesse tempo durante um ano, para mais aonde ele deve ter ido. Vocês já pensaram nisso? Então, durante um ano de tempo, realmente, para onde será que o Espírito Santo ele mais vai? Ele vai para realmente o retiro de verão. Vocês não conseguem pensar nisso? Então, realmente, para onde realmente o rebanho vai, realmente para onde você for conduzido, você consegue a vida. Quando você está no acampamento de verão, é um momento onde mais pessoas recebem a salvação. Então, também, realmente, a igreja, nós todos sabemos sobre a vontade do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele trabalha, primeiro ele fica andando, indo e voltando, indo e voltando. Depois, quando o Espírito Santo ele trabalhar no tornozelo, você sair da igreja realmente se torna algo realmente natural, não é? Então, mas quando passar mais o tempo e o Espírito Santo ele trabalhar mais ainda, você realmente se ajoelhar se torna algo fácil também, não é? Se trabalhar mais um pouco, até a sua coluna, você pensar, agora eu vou trabalhar, realmente fazer um trabalho voluntário pela igreja. E depois, realmente, quando você fica coberto por toda a água, você está coberto pelo Espírito Santo, quer dizer que você vive pelo Espírito Santo, realmente vivendo dentro da igreja. Realmente, o Espírito Santo começa a trabalhar sem você perceber, te segura e faz você viver a vida de fé. E também, dependendo para onde o Espírito Santo ele for, nós precisamos estar observando muito bem. Também o retiro de verão é a mesma coisa. Realmente, o Espírito Santo ele está indo para lá para trabalhar. Então falar, esse momento do acampamento de verão é um momento onde o Senhor realmente trabalha bem mais. E eu não vou nem colocar meus pés dentro dessa água. Eu não quero nem realmente deixar meus tornozelos sobre o Espírito Santo. Então quer dizer que realmente nós estamos, realmente onde está a palavra, nós colocamos o pé ou não, realmente tem pessoas que falam, não tem relação nenhuma. Ou tem outras pessoas que falam, eu sou santo, pelo menos o meu pé eu tenho que colocar lá, não é? Tem pessoas que falam desse jeito. Mas tem outras pessoas que falam, pelo menos os meus joelhos eu vou orar pelo retiro de verão, eu vou me ajoelhar. Outras pessoas falam, não, eu vou realmente afundar até a minha coluna, eu vou me esforçar, eu vou estar dentro daquela água, realmente trabalhando durante 4 dias e 3 noites. Mas tem outras pessoas que realmente o tempo todo, realmente vão depositar todo o seu esforço, que é o corpo todo. Ou tem outras pessoas que falam, não somente eu agora, eu vou levar o maior número de pessoas para realmente afundarmos juntos dentro daquela água, entrarmos sobre aquela água do Espírito Santo. Então muitas pessoas recebem a salvação. Então quando nós olhamos para o oeste, o trabalho que o Espírito Santo faz, realmente para onde o Espírito Santo vai, realmente é nisso que nós devemos pensar e viver, certo? E então, quando nós olhamos para o norte é um lugar onde sempre o Senhor Deus ele habita. Então o norte é um lugar muito importante diante do Senhor Deus. Então, vamos procurar na Bíblia, Levítico capítulo 1. Levítico capítulo 1. Então, quando eles davam realmente ofertas diante do Senhor, em Levítico capítulo 1, versículo 11. E o degolará ao lado do altar que dá para o norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o seu sangue em redor sobre o altar. Então, ele degolará ao lado do altar que dá para o norte, perante o Senhor. Então, perante o Senhor, realmente em direção ao norte. Então, o norte realmente representa, quer dizer que nós temos uma relação direta com o Senhor Deus que está sentado em seu trono. Então você estar ao norte quer dizer que você está realmente perante o Senhor Deus. O norte sempre é a relação ao Senhor Deus. Vamos jogar mais uma palavra da Bíblia. Salmos 75, perdão. Salmos 75. Versículo 5. Eu vou ler do versículo 4. Disse eu aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levantais a fronte. Não levantais a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura.
Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Realmente, quem exalta? Nem o Oriente, nem o Ocidente, nem o Sul pode fazê-lo. Realmente, o Senhor Deus, que é o juiz. Então, se não é leste, oeste, sul, é onde? É norte. Então, todas as coisas que são exaltadas e realmente abatidas, realmente quem tem esse poder, esse dom é o Senhor Deus que está ao norte. Vamos procurar na Bíblia. Vamos procurar Jó, capítulo 37. Jó 37, versículo 22. Capítulo 37, versículo 22. O esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Então, realmente, do norte vem o esplendor de ouro. Então, uma pessoa fala que isso seria a aurora. Eles falam que no norte tem a aurora. Mas a aurora, realmente, ele tem um brilho, realmente, desse ouro. Realmente, esse trabalho do Senhor Deus. Realmente, desde o norte. Realmente, é o trabalho da salvação do norte. Realmente, essa salvação, realmente, o trabalho da salvação quem conclui é o Senhor Deus. E esse trabalho do Senhor Deus que é efetuado, as pessoas que vão contra elas receberão um julgamento terrível diante do Senhor Deus. Todo o norte tem esse esplendor de ouro. Que realmente em Deus há uma tremenda majestade. Então, a coisa mais realmente medonha deste mundo é o Senhor Jesus ter vindo como luz para este mundo. Mas as pessoas serem contra, desprezar essa luz do Senhor. Eles têm o maior realmente perigo, realmente o maior castigo diante do Senhor Deus. Então, a altura realmente do norte. Eles falam sobre o norte, quer dizer que o Senhor Deus ele está sobre o seu trono perante o norte. Então, quando nós falamos do Oriente, nós lembramos do Senhor Jesus. Quando nós lembramos do Ocidente, do Oeste, nós lembramos do Espírito Santo. E do Norte, nós lembramos do Senhor Deus, Pai. Trabalho do Senhor Deus. E quando lembramos do Norte, mais uma coisa que podemos lembrar é que podemos lembrar do trabalho do diabo. O diabo, quando ele estava realmente indo contra o Senhor Deus, ele foi perante o Norte para ir contra o Senhor Deus. Em Isaías capítulo 14, vamos procurar. Isaías capítulo 14, versículo 12. Versículo 14, versículo 12. Como caístes desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que deslitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e do monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, se olharmos aqui, realmente os lados do norte, realmente a nuvem mais alta, o lugar mais alto será igualável ao Altíssimo. Quer dizer que o Senhor Deus, como Ele está ao norte, Ele está aos lados do norte. Então, o diabo, ele realmente ter ido contra o Senhor Deus, representa dessa maneira. Ele realmente desafiou o Senhor Deus. É por isso que o diabo, ele tentou o próprio Senhor Jesus. E Lucas capítulo 4, ele depois de ter tentado o Senhor Jesus, realmente durante quanto tempo? Realmente o diabo, ele tentou o Senhor Jesus, será que ele não vai nos tentar também? Então, se tiver um pedaço, um espaço para entrar ali, ele vai entrar. Então, nós não podemos deixar brechas para o diabo. Então, mas agora, se nós pensarmos o sul, então quer dizer que a Bíblia normalmente fala que o sul é ruim. Então, o sul tem o Egito. O povo de Israel, sempre quando desciam para o Egito, eles recebiam um julgamento. Sempre que eles querem receber o sofrimento do Senhor Deus, é só descer para o sul. Então, do sul, sempre você precisa subir do sul. Nós podemos pensar realmente na condução do santo. Realmente para onde que o justo
realmente ele precisa ir para o norte. Se ele for para o sul, eles sempre apanharam. Então o sul é o lugar onde representa a sombra do mundo. Então o sul, você habitar no sul quer dizer que não é adequado diante da Bíblia. Realmente, quanto mais você vai para o sul, mais existe realmente o julgamento diante do Senhor Deus. A rainha da Etiópia também, ela subia do sul para Israel. Então quer dizer que do sul ir para Israel, isso é bênção. Vamos procurar na Bíblia. Isaías, capítulo 30. Vamos ver primeiro o capítulo 31. Capítulo 31, versículo 1. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia também ele é sábio, e fará vir o mal, e não repetirá as suas palavras. Levantar-se-á contra as casas dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Que os egípcios são homens, e não Deus, e os seus cavalos carne, e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador, como cairá o ajudado, e todos ajudamente serão consumidos. Então, aqueles que descem ao Egito para buscar socorro, eles têm realmente o mal. Então, realmente está escrito que por descerem ao sul recebem o mal. Então, vamos ver capítulo 30, versículo 1. Vamos ver capítulo 30, Isaías capítulo 30. Versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito, sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito. Então o povo de Israel, eles continuamente estavam voltando para o Egito. Se olharmos com todos aqueles perigos, atravessando aquelas situações difíceis, eles desciam ao Egito. Mas eles buscavam ajuda, socorro no Egito. Então realmente, qual é a atuação do santo? Precisa subir do sul para o norte, precisa ir para Jerusalém, para Israel. Então você estar no sul é perigoso. Você está com o Egito, se o Senhor Deus ter situado no sul, realmente é uma vontade do Senhor. Se olharmos na Bíblia, realmente se descer, você terá o mal. Você precisa subir. Você precisa subir para receber a bênção. Então o santo, ele continuamente precisa subir para cima, precisa ir para cima. Vamos procurar Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 42. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Então a rainha Sheba da Etiópia, ela é uma rainha Sheba que está muito abaixo do Egito, lá daquela Etiópia. Realmente durante 2.000 quilômetros de distância, ela para resolver os problemas da vida dela foi até Jerusalém. Então quer dizer que realmente um que é maior que Salomão está aqui. Então realmente do sul não tem respostas. Ela precisa subir, então assim precisa conseguir a resposta da vida. Então a vida também, quanto mais você desce, mais você realmente se fracassa. Então leste, oeste, norte e sul realmente ensinam vários significados. Então se nós pensarmos no leste, nós lembramos do Senhor Jesus, o ensinamento do Senhor Jesus, não é? E o oeste nós podemos dizer como é o trabalho do Espírito Santo. O norte, realmente o Senhor Deus é aquele que exalta e é aquele que abate. O poder todo concentrado nas mãos do Senhor Deus, o Altíssimo.
E também o diabo, ele também está desafiando o Senhor Deus naquele norte. E também no sul. Realmente, quais são as condutas, qual é a vivência do cristão que não deve descer, ele deve receber o ensinamento de que deve subir. Se olharmos para leste, oeste, norte e sul dessa mesma maneira, o evangelho também são 4. Então, quando nós olhamos para leste, oeste, norte e sul, através da Bíblia, nós também, através do evangelho, quais caminhos que nós devemos fazer? Nós precisamos ler 4 caminhos todos. Precisamos ler todos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro da genealogia do Senhor Jesus, realmente de Abraão e Davi, se inicia com o Senhor Jesus. Então, realmente, os judeus que esperavam tanto esse Messias, a genealogia para explicar, ele mostra realmente de Abraão e Davi até o Senhor Jesus. Em Marcos, ele fala que o Senhor Jesus realmente é o servo do Senhor Deus. O servo ele não precisa realmente de uma genealogia. É por isso que em Mateus, realmente, ele já começa o trabalho do Senhor Jesus sem mostrar a genealogia do Senhor Jesus. E Lucas quer mostrar que o Senhor Jesus é um homem. É por isso que em Lucas, capítulo 3, aparece sobre a genealogia até onde? Vai até Adão. O primeiro homem, Adão, por ele realmente ter pecado. O Senhor Jesus nasceu como um corpo realmente de uma mulher. E ele é realmente aquele que restaura todos os homens. Realmente a genealogia de Maria está escrito no Lucas. Realmente mostra até Adão. A palavra de João é para manifestar que o Senhor é o Senhor Deus. É por isso que Deus não precisa de genealogia. É por isso que desde o primeiro de João capítulo 1 fala que o Senhor Deus era o verbo. E esse verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. É por isso que inicia dessa maneira. Então o Senhor Jesus é aquele que é um completo Deus e um completo homem. E também realmente é o Messias que os judeus esperavam. E também ele veio como servo do Senhor Jesus que veio obedecer o trabalho do Senhor Deus. Então realmente ele, antes de ser um ser humano, ele também é o servo do Senhor Deus. Então se olharmos esses 4 evangelhos do Senhor, nós podemos dizer que esse Senhor, ele é um servo fiel diante do Senhor Deus, mas também nos mostra como é que nós devemos viver como homem neste mundo. Realmente o Senhor, ele se torna um modelo de vida para nós. Então o Senhor Jesus ter lavado os pés dos discípulos, da mesma maneira, quer dizer que nós precisamos servir os outros irmãos e irmãs. Realmente, antecipadamente ele nos mostrou. Então quando o Senhor ele foi realmente zombado, foi realmente odiado, ele recebeu todas as perseguições, mas ele não fez isso. Ele não fez a mesma coisa. Ele realmente sofreu todas essas coisas, mas o Senhor Jesus não respondeu a isso. Por quê? O Senhor faz com que nós possamos receber o Senhor Jesus como exemplo. Então quando nós lemos na Bíblia, já que é o Senhor Jesus, ele fez isso. Nós pensamos assim. Então, mas a palavra de Lucas não funciona. Os 4 evangelhos não vão nos ajudar, não é? Então, nós realmente, os 4 evangelhos mostram como é que nós, de forma cuidadosa, nós devemos viver. Vamos procurar 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então por que o Senhor, recebendo todo esse sofrimento, injuriado, ele realmente não injuriava? Por que ele aguentava? Porque o Senhor Jesus, ele fez isso, nós devemos fazer da mesma maneira. Então a vida do Senhor Jesus é o evangelho para nós. Realmente nos mostra como exemplo como é que nós devemos viver, como é que devemos seguir. Então como olhamos norte, sul, leste, oeste, não é somente olhar a palavra de João, é para olhar o evangelho de Lucas. Então realmente como é que o Senhor Jesus, ele veio como um exemplo? Precisamos olhar em Marcos.
realmente como servo do Senhor. E em Mateus também para mostrar realmente como é que o Senhor ele veio como Messias. Realmente nós precisamos olhar leste, oeste, norte e sul. Então realmente esses 4 evangelhos eles nos mostram os 4 caminhos do evangelho. Quer dizer que todos eles têm umas visões diferentes escritas sobre o Senhor Jesus. Então como olhamos o norte, sul, leste e oeste, o amor tem 4 dimensões. Então, como existe o norte, sul, leste e oeste, nós temos 4 direções do amor. Vamos procurar Efésios. Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, versículo 18. Poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então realmente esse amor é para com todos os santos, não é sozinho, é com todos os santos. Realmente precisa compreender completamente esse amor de Cristo. Então realmente já que o Senhor Deus é amor, então nós para conhecermos mais esse amor do Senhor Deus, nós precisamos nos encher mais desse amor. Então é por isso que realmente nesse amor, realmente como existe um leste, oeste, norte e sul, realmente ele também possui a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Então nós precisamos compreender eternamente isso. Então realmente ele falar sobre a largura, o amor, a largura das pessoas. Existe o amor entre a família, o amor entre um casal, o amor entre amigos. Existem vários tipos de amores, não é? Mas o amor do Senhor Deus, a largura, realmente quão largo deve ser. Realmente ele deve ser tão realmente mundial e tanto realmente universal. Realmente um amor que realmente é tão grande que não tem diferenciação, realmente conduz realmente todas as pessoas para dentro desse seu amor. Isso quer dizer que realmente esse amor do Senhor Deus é manifesto para todas as pessoas. Realmente até o apóstolo Paulo, que ele perseguia a igreja, ele recebeu o amor do Senhor, começou a amar a igreja. Ele realmente percebeu quão grande é o amor do Senhor. Realmente o malfeitor também, realmente que ele xingava o Senhor Jesus, mas por fim recebeu a salvação do Senhor. Também a mulher que foi flagrada em adultério, o Senhor o salvou, não é? Então realmente como é que as pessoas realmente elas pregaram tanto diante do Senhor Deus, eles foram e estabeleceram ídolos, mas por fim, todos eles, realmente até na prisão, estando realmente na prisão, no meio da guerra, ele estava realmente na prisão cheio de espinhos, estava sofrendo. E ele quando voltou seu coração, o que o Senhor o fez? O Senhor o salvou. O Senhor fez com que ele pudesse entrar realmente até na árvore genealógica do Senhor Jesus. Então realmente todos aqueles que têm todo o peso sobre as suas costas, realmente com fardo, veio que eu darei descanso. É todos. Então realmente qualquer pecador que seja, o Senhor sem falta nenhum realmente deseja que todos recebam a salvação. Então realmente nós podemos ver a largura do amor do Senhor. Então o Senhor, ele não deseja que ninguém realmente pereça. Ele deseja realmente que esse amor de tão grande largura e o comprimento. Realmente o amor dos homens tem realmente um limite na largura e comprimento, não é? No nosso tempo agora, realmente, o julgamento ainda não tem chegado, realmente é um milagre. Realmente nesse mundo tão corrupto, o Senhor ele tem tanta paciência. Nós podemos ver tanto o cumprimento do amor do Senhor Deus pela sua paciência, porque Ele deseja que pelo menos mais um receba a salvação. Ele continuamente nos dá tempo. Realmente nós podemos ver o cumprimento, o amor do cumprimento do Senhor. E também realmente nosso pecado ele ser resolvido, realmente ter feito a eterna redenção diante do Senhor Deus, quer dizer que vai mostrar a altura do amor do Senhor. Realmente, se nós olharmos não pelo sangue de bodes ou de cabras, ou de bezerros, mas sim realmente pelo seu único sangue, realmente é efetuada a eterna redenção. Quer dizer que não existe mais largura ou comprimento para o amor do Senhor. Realmente, seja futuro, passado, presente, todos esses pecados realmente foram resolvidos diante do Senhor. Nós podemos ver esse realmente comprimento do amor do Senhor. Depois que nós recebemos a salvação, como nós somos só fáceis de sermos derrubados, mas o Senhor, realmente, Ele se tornou nosso Deus eterno. Até a morte Ele irá nos conduzir. Até a morte Ele irá nos conduzir. E desse lugar, o Senhor, nós podemos ver realmente o cumprimento do amor do Senhor Deus. Realmente o Senhor Deus é aquele que realmente não solta a mão daqueles que são salvos. O Senhor, Ele realmente ama aqueles que são dele, mas até o fim o amará.
Então Israel também, mesmo desobedecendo tanto o Senhor, realmente, já que Israel, o povo do Senhor Deus não os desapareceu, mas fez com que eles pudessem ser restaurados. Realmente eles rejeitaram o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus não fez com que eles se esquecessem. O Senhor fez com que eles pudessem retornar para a terra de Israel. O Senhor realmente, podemos dizer que eles já estão preparados para receber essa última salvação do Senhor Jesus. Quer dizer que eles podem ver esse caminho da verdade conduzido pelo Senhor Deus. Realmente agora nós também podemos dizer a altura. O amor entre homem e mulher deve ser mais profundo, ou o amor da mãe pelo filho deve ser mais profundo? O amor da mãe é mais profundo. O rei, ele morrer pelo povo, quer dizer que é um amor profundo. Como é que o rei ama tanto o povo que ele morre pelo povo? Então, mas um amor mais profundo do que isso é o Criador, ele descer a este mundo e realmente ele morrer por causa de uma criatura. Então quer dizer que esse amor não pode ser compreendido de forma alguma. Esse Senhor que estava lá em cima, realmente ele se rebaixou tanto neste mundo. Ele realmente agora faz com que nós pudéssemos ser estabelecidos ao lado do Senhor Deus. Quer dizer que realmente quão grande é essa altura do amor do Senhor. E também realmente esse amor, essa profundidade, realmente fazer com que nós possamos compreender. Realmente existe uma profundidade no amor. Então quanto mais velho vocês ficam, mais vocês gostam das crianças, não é? As crianças ficarem bonitas para vocês, quer dizer que vocês estão ficando velhos. É por isso que os avós e avós, como é que eles amam os seus netos, não é? Então quanto mais velhos ficam, mais vão gostar dos seus netos, não é? O Senhor tem quantos anos? Ele já que é eterno, realmente quanto que ele deve amar? É um amor tão profundo. Jacó teve o seu filho, já na sua idade avançada. Então José realmente, ele amava profundamente o José. Por isso que o amor também existe uma profundidade. Então a mãe, ela amar os seus filhos, essa profundidade é algo que nós não conseguimos compreender. Mas esse amor do Senhor de amar o ser humano, realmente é algo que nós não podemos compreender nunca. De jeito nenhum. Amar uma criatura. Realmente quanto que esse amor do Senhor Deus é tão profundo. Nós precisamos continuamente aprendermos nisso. Então realmente o ser humano também existe 4 dimensões. Então, quando nós exaltamos nossos olhos, levantamos nossos olhos, o que nós devemos ver? Na Torre de Babel. O ser humano, ele queria desafiar o Senhor Deus os espalhou por todo o mundo. Por causa da Torre de Babel, eles foram espalhados pelo norte, oeste, leste e sul. Da mesma maneira, Israel, por ter rejeitado o Senhor Jesus, eles foram espalhados por todo o mundo. Então, mas no nosso tempo, o povo de Israel, eles de leste a oeste, norte e sul, eles são reajuntados. Se olharmos na Bíblia, vamos para Ezequiel capítulo 5. Ezequiel capítulo 5, versículo 12. Capítulo 5, versículo 12. Uma terça parte de ti morrerá de peste, e se consumirá de fome no meio de ti. E outra terça parte cairá a espada em redor de ti. E a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Então, aqui ele fala 1/3. Então, já que eu estou olhando, eu estou olhando numa Bíblia realmente com uma tradução diferente já na escritura antiga da moda. Ele fala que realmente 1/3 realmente ela morrerá por peste e depois correrá a espada atrás deles. Realmente, no tempo da Babilônia também, o povo de Israel, eles foram espalhados pelo mundo. E também, realmente, por ter rejeitado o Senhor Jesus, também foram espalhados mais ainda pelo mundo. Falamos em Isaías capítulo 42, aparece sobre a primeira vinda do Senhor. O Senhor, ele veio como servo do Senhor Deus, mas por serem desprezados esse Senhor, o Senhor, ele espalhou o povo de Israel por todo o mundo. Então, esse povo de Israel, realmente, eles desejavam se ajuntar. Então, é por isso que aqui apresenta sobre norte, sul, leste e oeste. Vamos para Isaías. É uma palavra que nós vemos, 43, que nós vemos muito nas conferências. Isaías 43, versículo 1. Mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel.
Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Versículo 5. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Então Israel, de leste, oeste, norte e sul, o Senhor está os ajuntando todos. Então, no nosso tempo, o povo de Israel, a nação, eles terem se reajuntado de leste, oeste, norte e sul. Nós precisamos ver isso. Vamos lá na Bíblia, Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Versículo 12. E levantará uma estandarte entre as nações, e ajuntará os desenterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra. Então, realmente, de todos os confins da terra, leste ou oeste, norte e sul, realmente o povo de Israel que foi espalhado pelo mundo, o Senhor ele está juntando no nosso tempo. Sabemos em Isaías capítulo 56 também, realmente nós levantamos o olho e olhamos para, elevamos a vista para longe. Nós podemos ver eles, o povo de Israel sendo ajuntado. O povo de Israel, conforme a Bíblia do Senhor, eles são ajuntados. Da mesma maneira como Apocalipse capítulo 7. Os 7 anos de tribulação, durante 3 anos e meio, o Senhor, ele vai permitir, realmente vai segurar o vento deste mundo. Ele vai parar toda a tribulação deste mundo. Porque é o momento onde os judeus precisam receber a salvação. É por isso que realmente toda a tribulação deste mundo é assegurada pelo Senhor Deus. E verdadeiramente os judeus, eles são salvos. Por isso que em Isaías, aqueles que foram chamados dos 144 mil, é por isso que em Israel, a nação de Israel ser restabelecida. Durante 7 anos de tribulação, durante 3 anos e meio, o Senhor, ele segura toda a tribulação deste mundo para que não tenha guerras e dá a paz para este mundo. É por isso que o povo de Israel faz com que todos eles possam restaurar, retornar e assim possa se tornar como uma nação verdadeira diante do Senhor Deus e receber a salvação. E também existe mais algo que nós devemos ver. O Senhor, ele ter morrido na cruz e ter ressuscitado. Esse evangelho, ele foi pregado para leste, oeste, norte e sul. Realmente para todos os cantos. E todas as pessoas elas são reunidas realmente em algo que se chama igreja. Nós precisamos ver com os nossos olhos bem grandes. Realmente como o Senhor ele junta, realmente como uma galinha que já junta os seus pintinhos. Ele está juntando o povo de Israel em Israel, na terra de Israel. A mesma coisa quando nós salvos, o Senhor ajunta todos aqueles dos confins da terra para a sua igreja. Vamos procurar na Bíblia. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Versículo 29. Vamos ler todos juntos. E virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Então o Senhor Jesus disse essa palavra. Então os homens, eles virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e assentarão à mesa do reino de Deus. Se olharmos em Mateus capítulo 25 também, o Senhor ele disse, vá para todos os confins da terra e pregue o evangelho. Realmente esse evangelho ser pregado, leste, oeste, norte e sul. Esse evangelho é o reino, é realmente essa festa do Senhor Deus. Realmente aqueles que recebem a salvação, eles podem ir para essa festa do Senhor no reino dos céus. É por isso que é preciso ir para o leste, oeste, norte e sul. Esse evangelho, ele veio para mim. E agora eu já sou participante deste festival do Senhor Deus. Como isso é uma grande bênção. Então agora, realmente não é somente Israel que é juntado de leste, oeste, norte e sul. Mas o Senhor, realmente, esse trabalho do Evangelho que foi pregado e foi concluído pelo mundo todo, o Senhor agora, Ele está reunindo todas as pessoas que podem receber a salvação. Vamos ver Salmo 107. Salmo 107, versículo 1.
Então louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Depois, versículo 2 e 3, vamos ler todos juntos. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Congregou da terra do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Então o Senhor, Ele nos remiu da mão do inimigo, e os congregou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Então nós estamos reunidos aqui, mas nós ouvimos a palavra do Senhor do leste, oeste, norte e sul e nos reunimos aqui. Quais pessoas estão reunidas aqui? Olhem para o lado de vocês, para frente, para trás. Que tipo de pessoa recebeu a salvação? Vamos ver que tipo de pessoas receberam a salvação. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 1. Esse tipo de pessoas receberam a salvação. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então, irmãos, realmente vede, olhar para o quê? Que tipo de pessoa recebeu a salvação? Então, se olharmos aqui, que tipo de pessoas receberam a salvação? Nós podemos ver, não é? Primeiro, os fracos, os desprezíveis, aqueles que são realmente negados, aqueles que não têm nada. Olhem para os nossos lados. No total é assim. Não é? Então nós temos recebido a salvação, um milagre. Então, o povo de Israel, eles têm efetuado o êxodo. Eles tinham o tabernáculo. E de tabernáculo, ao redor, em base dos tabernáculos, eles colocavam leste a oeste todas as tribos. Todos eles colocavam suas tribos, as suas tendas no meio do tabernáculo. E se você olhasse aquela formação das tendas, nós podíamos ver uma cruz lá de cima. Então, quando eles criavam as tendas, era em formato de cruz. Então, mais ao leste é até a tribo de Judá. O povo de Israel que efetuaram o êxodo, se olharmos em Atos capítulo 7, eles têm a forma da igreja do deserto. A igreja, ela tem a base da cruz. E quando eles estão reunidos, onde que é o centro? O centro é o tabernáculo. O tabernáculo, ele é o principal. Ele tem o que lá dentro? Ele tem a arca da promessa. Dentro da arca da promessa tem o que? Os 10 mandamentos. Quer dizer que estão todos reunidos em base da palavra do Senhor Deus. A arca representa o Senhor Jesus. A igreja. Se vê o povo de Israel, eles colocando suas tendas, podemos dizer que eles estão reunidos pelo Senhor. Eles sabem que realmente o centro deve ser o Senhor Jesus. Então eles colocarem as suas tendas e o tabernáculo como centro, e todos eles moviam juntos assim. A igreja é a cabeça, é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a cabeça e o corpo somos nós. E realmente o Senhor Jesus é a palavra, então a palavra somente pode ser o centro. O Senhor, já que Ele está junto com eles, então o Senhor os protege, o Senhor os conduz. Vamos procurar na Bíblia, Zacarias capítulo 2. Zacarias capítulo 2. Zacarias capítulo 2, versículo 5. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Então eles, realmente o povo de Israel que foram levados como escravos para a Babilônia,
O Senhor disse para o povo de Israel, para que todos eles, realmente, ele se tornará um muro de fogo. Realmente, quem é aquele que protege o povo de Israel? Então, se olharmos nesse tempo realmente do Novo Testamento, o Senhor ele está no centro. O Senhor é aquele que realmente ajunta, que realmente se torna um muro, que protege a igreja do leste, oeste, norte e sul. Então ele dizer, Pedro, você é o fundamento e sobre ti eu estabelecerei a minha igreja. Realmente, mesmo a igreja realmente sendo atacada pelo diabo, o Senhor protegerá. Então assim a igreja pode crescer. Naquele tempo tão antigo, realmente a Arábia ter atacado o povo de Israel. Realmente eles foram e cercaram Elias. E eles falaram, Senhor, o que nós devemos fazer? E o que Elias falou? Ele orou diante do Senhor e o Senhor abriu a janela sobre ele. E na frente de Eliseu, o Senhor realmente mostrou um exército de cavaleiros de fogo, realmente preparado para atacar. E o Eliseu, eles estavam protegendo o Eliseu. Então, olhando isso, realmente o servo de Eliseu já não teve medo. Então, realmente, aquele que serve o Senhor, ele está com os anjos. Os anjos servem, estão protegendo ao redor. Então, o Senhor está ao redor protegendo. E então, leste, oeste, norte e sul, se nós olharmos, tem outra coisa que devemos ver. Vamos procurar na Bíblia. Vamos procurar 1 Reis, capítulo 7. Aqui aparece sobre norte, oeste, leste e sul. Vamos procurar 1 Reis, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 23. Capítulo 7, versículo 23. Fez mais um mar de fundição, de 10 covados, de uma borda até a outra borda, perfeitamente redondo, e de 5 covados de alto, e um cordão de 30 covados o cingia em redor. Versículo 26, versículo 25 primeiro. E firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava em cima deles, e todas as suas partes posteriores para o lado de dentro. O que significa aqui? Aqui aparece um mar. Então, mas no templo de Salomão, realmente ele tem um mar. E por que ele escreveu a palavra mar? É um lugar onde realmente colocava água no santuário de Salomão, mas é um lugar realmente tão grande, que quando nós olhamos parecia como se fosse um mar. Mas não é um mar, mas realmente ela é tão grande como um mar. Isso quer dizer que tem um mar realmente tão grande. E se olharmos, tem 12 bois. Então ele fala que tem um cordão de 30 covados. Quer dizer que é uns 12,5 metros de altura, 4,5 de largura e 2,4 de comprimento. Então quer dizer que esse é um mar realmente tão grande. Eles criaram um mar realmente artificial. E abaixo daquele mar, então existem 12 bois segurando, com as suas partes posteriores para dentro e o rosto para fora. Então leste, oeste, norte e sul, os 12 bois eles estão sustentando. Então por que o Senhor Deus, ele fez com que eles olharem para leste, oeste, norte e sul, 3, 3, 3, 3. E a parte posterior é para o lado de dentro. E por que o rosto para fora? Por que será que o Senhor fez dessa maneira? Então realmente é para representar os 12 tribos de Israel, os 12 bois. E por que não é forma de leão, mas sim forma de bois? Então existe um significado aqui. Então, os 12 bois que representam as 12 tribos, e as 12 tribos, o que o Senhor Deus ele deseja deles? Se olharmos em 1 Coríntios capítulo 9 também, nós podemos ver que o trabalhador do Senhor é como um boi. O boi, ele obedece e ele trabalha do lado de fora. Então, olhando isso, o que nós podemos ver? É que o Senhor Deus, o que o Senhor Deus deseja? Ele deseja a obediência. Como um boi, realmente aquele que caladamente obedece. Então, se olharmos em Jó,
Realmente parece que o boi ele trabalha no campo e o boi ele está comendo as folhas. O boi ele está lá fora trabalhando. Então quer dizer que o trabalhador é o boi. O Senhor para nós. Como bois, ele deseja que nós sejamos servos, trabalhadores. E se olharmos em 1 Crônicas capítulo 9, versículo 24, os porteiros estavam aos 4 lados, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E todos os dias eles tinham o trabalho de abrir as portas. Então eles estavam realmente na posição que era permitida a eles e trabalhavam. E tem mais uma coisa que deve se pensar. O Senhor, ele disse para levantar os olhos e olhar para o leste, oeste, norte e sul. Então nós podemos receber um grande ensinamento aí. Então quer dizer que nós precisamos olhar para o leste, oeste, norte e sul. O que nós devemos olhar? Nós precisamos olhar para nossos irmãos. Leste, oeste, norte e sul. Todos os irmãos. Direita, esquerda, frente, atrás. Nós sempre precisamos amar todos os irmãos que estão ao nosso redor. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versículo 24. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Em capítulo 12, também, capítulo 12, versículo 15, ele fala, realmente, tendo cuidado com ninguém que se prive da graça. Então, o apóstolo Paulo, como ele já disse, nós precisamos olhar, leste ou oeste, quem que está ao nosso redor? Quem realmente precisa conversar? Quem precisa estar em comunhão? Quem precisa ouvir esse evangelho? Realmente nós precisamos dessa atenção. É por isso que nós olhamos leste, oeste, norte e sul. O evangelho ele é pregado. No nosso tempo agora, o tempo realmente já passou 2000 anos, o tempo da igreja. Realmente agora já está concluindo esse tempo. E a igreja, quando ela for completa, o Senhor ele chamará, venha para cá. E o que vai acontecer? Então, todas as pessoas dos confins da terra, leste, oeste, norte e sul, todas as pessoas que receberam a salvação vão ser juntadas diante do Senhor. E quão grande vai ser esse número que não vai dar para contar. É realmente uma multidão tão grande. Então daqui a um pouco tempo, quando o Senhor ele vier, nós quando estivermos lá em cima, nós vamos ver que o Senhor está juntando todos eles, leste, oeste, norte e sul, lá em cima. Vamos ver Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então o povo de Israel, ele está neste mundo, realmente quando 144 mil estiverem recebendo a salvação, é o momento que acontecerá essas coisas. O apóstolo João, ele olhando dos céus, ele viu que realmente todas as nações, tribos, povos, e línguas, realmente todos eles, sem nenhum, realmente como se fosse um rebanho tão grande, eles estavam de vestes brancas, realmente todos diante, perante o Cordeiro do Senhor Deus. Então quer dizer que são todos aqueles que receberam a salvação, os santos. Os santos que receberam a salvação de todas as nações, de todo o mundo, de todo lugar, eles com roupas, vestes brancas, estarão junto perante do Senhor Jesus. Então realmente todos eles estarem de roupas brancas diante do Cordeiro, que representam realmente a ressurreição do Senhor Jesus. A morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Realmente a morte e a justificação do Senhor Jesus. Nós vamos estar perante do Senhor lá em cima. Quando nós estivermos junto do Senhor lá em cima, realmente quando uma pessoa receber a salvação, realmente a minha casa receber a salvação, 100, 60, realmente 300, todas as pessoas receberam a salvação, e todos eles, leste, oeste, norte e sul, recebendo a salvação, todos juntos estiverem no reino do Senhor Deus, juntos lá em cima, como deve ser bom. Quando nós todos estivermos lá em cima, toda a minha família amada estiver lá em cima. Realmente leste, oeste, norte e sul, sem saber ou não sabendo, realmente aquelas pessoas todas que nós orávamos, ajudávamos, estarmos juntos lá em cima. Todos juntos.
E então, vamos ler Gênesis novamente. Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, versículo 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. O que significa essa palavra? Realmente Abraão, ele quando não tinha lugar para ir, ele realmente recebeu essa promessa do Senhor Deus para sair de Ur, para a terra de Canaã, que o Senhor Deus daria a terra de Canaã. Realmente é uma promessa do Senhor Deus. É a herança, é a bênção do Senhor Deus. O povo de Israel, quando eles efetuaram o êxodo, o Senhor Deus realmente prometeu Canaã como a sua terra, não é? Essa terra de Canaã, realmente a bênção dessa terra. Realmente no Novo Testamento também, o que nós devemos ver com nossos olhos? Nós precisamos ver qual o motivo do Senhor ter nos salvo. Realmente para nos dar o novo céu e a nova terra, a bênção do reino do Senhor Deus. Para isso Ele nos salvou. Realmente para Ele nos permitiu essa prêmio, essa bênção, essa lembrança Ele nos preparou. É por isso que nós precisamos olhar nisso. Nós precisamos levantar nossos olhos, olharmos para o leste, oeste, norte e sul. Realmente para a graça do Senhor Deus. Realmente olharmos para essa herança permitida por Deus. Vamos procurar na Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para a sua vida e esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode manchar, guardará nos céus para vós. Então, aqueles que são salvos, eles têm uma esperança viva. Uma viva esperança. Realmente não é uma esperança morta. Não é algo morto. Nós temos a viva esperança. Realmente nós temos essa herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar. Guardada dos céus para nós. Realmente é uma herança dos céus preparada para nós. E realmente essa herança, ela está guardada nos céus. Precisamos elevar os olhos e observar essa herança do Senhor. Em Colossenses capítulo 1, versículo 12 também, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz. Então, realmente, essa herança idônea, realmente do Senhor. Realmente nós temos essa herança do Senhor Deus e nós vamos conseguir essa herança. O Senhor, Ele é nos salvo. Não é simplesmente para acabar com nossos pecados, mas por nós que fomos lavados dos pecados, nós podemos receber essa herança do Senhor Deus. O que é essa herança? Vamos ver Atos capítulo 26. Atos capítulo 26, versículo 18. Capítulo 26, versículo 18. Para lhe abrires os olhos. Vamos ler todos juntos Atos capítulo 26, versículo 18. Para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados, e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Quando nós recebemos a salvação, nossos olhos espirituais são colocados. Nós saímos do diabo para o Senhor. Realmente do pecado e remido nossos pecados. Realmente agora nós, rebanho santo, reunificados diante do Senhor. Realmente no meio desse rebanho, nós enquanto vivemos juntos, estamos desejando receber a herança de Deus. E essa herança do Senhor é eterna. Em Salmos 16 fala que é uma herança realmente maravilhosa. Em Salmos 37 fala que é uma herança eterna. Vamos procurar Salmos 37. Salmos 37, versículo 18. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. O Senhor conhece os dias dos retos.
Então quer dizer que o Senhor, Ele conhece os dias, Ele nos conhece. E realmente a herança permanecerá para sempre. Então a vida daquele que é santo realmente terá essa herança eterna nele. Então Abraão, ele quando estava sozinho na terra de Canaã, mas quando ele levantou os olhos e viu a herança da promessa do Senhor, quão feliz ele deve ter ficado. Se nós olharmos aqui, nós estamos vivendo neste mundo. Mas por causa de nós, o Senhor ele nos preparou uma grande herança. Nós podemos ver isso. E mais uma coisa, o que nós podemos ver? É que levantando nossos olhos, nós podemos ver que realmente leste, oeste, norte e sul, aqueles que são miseráveis, coitados, pelo mundo todo. Realmente nós estamos pregando o Evangelho, mas pregando esse Evangelho, realmente para todas as pessoas deste mundo receber a salvação, esse é o trabalho que nós devemos ver. E nós precisamos ver que leste, oeste, norte e sul realmente são pessoas que estão espalhadas. Nós precisamos ver como pessoas miseráveis. E então, realmente, através da igreja, o evangelho é pregado por todo mundo. Nós precisamos ver esse trabalho também. Então, através da igreja, qual é o trabalho que está acontecendo? Abrir com os olhos bem grandes, nós precisamos observar. Então, enquanto caminhamos também, nós temos vários espíritos miseráveis pelo mundo. Realmente, o que nós devemos fazer por eles? Nós precisamos ver isso. Em Cânticos, capítulo 4, os olhos, ele fala que é como de pombo, mas capítulo 7 fala que é de espiritual. Se eu preciso viver bem, eu preciso fazer bem, isso é olhos de pombo. Mas se realmente falar que meus pés, eles são limpos, realmente esses são os olhos de espírito. Os olhos de espírito que você pode chegar são os olhos grandes. Realmente aqueles que devem pensar, eu vou viver resgatando os perdidos. Então eu levantar os olhos bem para o alto e eu ver os coitados. E agora como é que eu devo viver? Se eu conseguir ver isso, essa pessoa é uma pessoa realmente bem abençoada. Realmente que tipo de olho você também deve ter? Então nós podemos ver que nós temos a conferência, acampamento que nós temos realmente em cada igreja, não é? Realmente nesse acampamento que nós temos, realmente todos os irmãos do mundo todo se reunirem, nós precisamos ver isso. Realmente em Jerusalém, como existe o olho do Senhor Deus, realmente aonde a igreja, onde habita o Senhor Deus, onde o Senhor Deus comanda, nesse tempo da retiro de verão, realmente muitos realmente justos, eles precisam se reunir para estarem juntos, realmente conversando em comunhão. E dentre eles, leste, oeste, norte e sul, muitas pessoas serão ajuntadas também. E para que recebam a salvação, nós precisamos ver esse trabalho. Em Israel, eles têm três trabalhos bem grandes. Então, nós também temos 3 acampamentos. O acampamento de inverno, nós temos 2 acampamentos muito importantes, de verão e de inverno. O de verão é muito importante. Então, porque realmente o maior número de pessoas, elas recebem a salvação. Então é por isso que realmente esse acampamento é realizado, as pessoas receberem a salvação. Os irmãos e irmãs, eles poderem mais ser reunidos. O maior número de pessoas poderem ser ajuntadas. Realmente esse trabalho de receber a salvação, as pessoas que veem esse trabalho como importante. E vamos procurar Gênesis capítulo 13 novamente. Também está escrito assim nessa palavra. Gênesis capítulo 13, versículo 16. E farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Então, se olharmos aqui, então por que o Senhor disse essas palavras para Abraão? Realmente, quando tem a obediência e o sacrifício, realmente isso é importante. Ló, ele seguiu Abraão, mas ele, por causa da sua vontade, do seu método, ele quis viver dessa maneira. Então, que tipo de pessoa recebeu a salvação através dele? Por ele, realmente, o trabalho do evangelho cessou. É por isso que Ló, até a sua esposa, ela realmente se tornou realmente corrupta neste mundo. Realmente, também em Sodoma e Gomorra, os seus filhos foram realmente corruptas. Os seus genros também foram largados, não foram salvos. Mas Abraão, por que que o Senhor ele disse que teria muita descendência como o pó da terra? Realmente crescer por todo este mundo. É porque ele seguiu o caminho da obediência. Ele saiu de Ur e foi para a terra de Canaã. E naquela terra de Canaã, ele habitou lá para sempre. Ele é um rico que tinha muito dinheiro, mas ele sempre viveu na obediência, na humildade diante do Senhor Deus. Jacó e Isaac também, eles viveram da mesma maneira, realmente, somente obedecendo o Senhor Deus, realmente de forma humilde. Eles seguiam somente a vontade do Senhor Deus dos céus.
Então, a obediência de um homem, nós podemos ver quão importante ela é. Se Ló, ele, por exemplo, tivesse vivido conforme realmente a obediência de Abraão diante do Senhor Deus, ele não teria se perdido neste mundo. Ele teria realmente sobrevivido e teria pulado de Sodoma e Gomorra. E também Sodoma e Gomorra podia ter salvo se tivesse pelo menos 10 justos. Mas Ló, ele não seguiu o caminho da realmente obediência. Abraão seguiu o caminho da obediência. E assim para ele existe a bênção eterna. E através dele, quantas pessoas receberão a salvação? Realmente neste mundo, quando for feito nos céus é efetuado. Se a obediência é realmente unificada na terra, também é efetuado nos céus. Então realmente nós podemos perceber como a responsabilidade do homem é importante. E quando olhamos leste, oeste, norte e sul, existe algo mais importante também. Apocalipse capítulo 21. As portas do reino do Senhor Deus, elas são feitas de pérola. Vamos procurar. Apocalipse capítulo 21. Versículo 12. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes dos 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. Versículo 21, vamos ler todos juntos. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. Então tem 12 portas. Então aparecem as 12 tribos de Israel. As 12 tribos realmente que representam as 12 portas. Também aparecem 12 anjos e tem 12 nomes. E tem os 12 nomes da tribo de Israel. E também está escrito 12 novamente. No versículo 14 também. Ele fala que o muro da cidade tinha 12 fundamentos. E nele nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. E as portas também são 12 portas para todos os lados. Realmente, cada porta era porta feita de pérola. E por que será que é porta de pérola? Pérola representa sofrimento. Pérola, realmente é uma concha, ela está na boca dela cheia de micro-organismos, cheia de realmente, resíduos que ele sofre e vai formando essa pérola. Realmente, seja no Novo Testamento, Antigo Testamento, as pessoas que entram no reino do Senhor Deus, por causa de um grande sofrimento, eles podem entrar no reino do Senhor Deus. Então, seja no Novo Testamento ou Antigo Testamento, o povo do Senhor Deus, neste mundo, realmente aqueles que são desprezados por este mundo, eles só têm sofrimento, perseguição, precisam pensar que isso é óbvio. Realmente porque nós precisamos receber esses cruz do Senhor. Então nós vamos sofrer neste mundo. Nós somos chamados para sofrer neste mundo. As pessoas deste mundo pensam que aqui é uma diversão, um parquinho de diversão. Mas para nós aqui é um lugar de guerra. Nós estamos com a cruz do Senhor Deus nas costas e seguimos o Senhor. Nos sacrificamos, nos esforçamos. Nós sempre estamos preparados para sacrificar. Então nós, realmente como Abraão, ele ter saído de Ur e ter ido para a terra de Canaã, como o pé dele é tão admirável, tão maravilhoso. Realmente ele tinha ido para o Egito, mas ele logo saiu e foi para a terra de Canaã. E até o fim, ele se manteve na terra de Canaã. Esses pés tão lindos. E ele realmente, o Senhor ele disse para ir para leste, oeste, norte e sul, para direita, esquerda, para frente, horizontal, vertical, ande de um lado para o outro. Tudo para onde você passar será seu. Abraão, o pé de Abraão é tão maravilhoso. Os nossos pés também precisam se tornar pés maravilhosos. Como? Realmente os pés que vão para Sodoma e Gomorra não são maravilhosos. Então dessa vez, quando nós tivemos essa conferência, realmente, se vocês pensarem que a sua vida de fé de vocês estão realmente com algum problema, participem para corrigi-la. E as pessoas que não receberam a salvação, que vocês possam realmente ajudar, ter um pé lindo para conduzir essas pessoas para receber a salvação. E realmente durante esse tempo, um ano, que o Senhor realmente possa realmente considerar como um trabalho importante, um tempo precioso para o Senhor Deus. E pensar aonde eu estou, por que eu estou aqui. E realmente nós não estamos parados somente ali, mas sim podemos ver qual é o trabalho do Senhor Deus, qual é o local que o Senhor Deus deseja, o trabalho dele. Vamos orar. Senhor Deus Pai misericordioso, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo através do seu sangue precioso.
realmente através do corpo de Cristo, do Senhor, dessa igreja, nós estamos servindo e nós estamos vivendo dentro do Senhor. Senhor, realmente todo esse trabalho que a igreja planejou, o Senhor fez com que nós pudéssemos estar adiante e manifestou o seu trabalho. Senhor, realmente que o Senhor possa estar ajudando em todos os trabalhos que o Senhor está manifestando para nós. Realmente que o Senhor possa fazer com que o seu trabalho do Evangelho possa ser manifestado e com todo um único coração nós todos estamos reunidos e orando e trabalhando. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, que realmente morreu e remiu todos os nossos pecados. Amém.